Bem-vindo para mais um vídeo. A gente está aqui com o Munir, a gente vai seguir fazendo esse intercalado, né, entre personagens jogando suas aventuras solo, e a gente vai agora começar a dar ênfase para as partes que tornam a aventura um pouco mais pessoais, no caso de um jogador. No caso do outro, a gente vai ter a oportunidade de ver a história aí sendo movida através de alguns mistérios, de algumas coisas que a gente vai construindo aos poucos para chegar naquele algo maior que eu venho citando ao longo desses episódios. Vamos começar com o Vitor. Tudo beleza, Vitor? Como é que você está? Opa, beleza. Preparado para a tua aventura Tamo solo? aí. Vamos ver como é que vai sair o desempenho aí. Então vejam só vocês que estão assistindo. A intenção é dar a chance do personagem progredir, a gente conhecer ele um pouco melhor, poder dar mais ferramentas para o próprio Vitor com o passar do jogo, ter elementos pessoais reconhecíveis ao longo da história que ele possa desenvolver e a gente ter esse apego. Porque todo mundo, quando a gente conhece, fica mais fácil de torcer pelo personagem do que quando ele é aquele borrão que a gente ainda não faz ideia do que vem dali. Então, eu tive uma conversa com o Vitor, pedi para ele separar alguns elementos que ele julgava interessante para a gente trabalhar o personagem dele, e aí a gente vai começar de fato a mexer nessas coisas para trabalhar daqui para frente e tal. Teu personagem foi montado em cima da ideia da área de saúde ele ser um conselheiro, ele está mais ali para um psicólogo e tal. Sim. Obviamente lembrando bastante do que era a conselheira Troy, né? Então, tirando o fato de que ele, no momento, ainda é um cadete, essa formação que ele tem já é válida. Quem trabalha na área de saúde faz esses dois caminhos de formação. Tem aquilo que seria a faculdade de medicina, ou da sua área específica, no teu caso a psicologia, com um monte de outros cursos de especializações e tal, e tem a Academia da Frota, que é uma coisa à parte, que tem toda uma série de dificuldades em particular que não tem a ver com a tua vida na área da medicina, com a área de saúde em si. Mas você tem esse esforço de estar levando as duas coisas juntas, tem uma vida mais sacrificada do que outros cadetes acabam tendo pelo esforço que é cobrado de você. Possivelmente você até já tivesse bem adiantado na tua vida acadêmica da parte de saúde antes de se colocar na Academia da Frota, mas de qualquer forma agora você já está chegando num ponto onde você está bem ali às portas de começar a exercer isso dentro da frota em si. Um dos recursos, uma das coisas que foi pedido, né, como protocolo para o teu personagem seguir e continuar progredindo com essas coisas que ele tem, ter seus próprios pacientes e começar a ser colocado para trabalhar especificamente na área dele, é que quem trabalha como um psicólogo, faz um aconselhamento, tem que, por sua própria vez, ser aconselhado também. Então, não adianta você querer mexer com a psique dos outros, sendo que a tua pode, porventura, não estar 100% ok. E não tem como a gente achar que alguém que está ali com um consultório e tal, que a pessoa está 100%, porque não sei quanto vai se enquadrar, mas assim, somos todos humanos, apesar de no seu caso não ser exatamente isso, mas somos todos seres sencientes. Então algum problema tem que ter na vida. É impossível você ter chegado ileso com a idade que você está, apto a cuidar de outras pessoas, até porque senão você não teria base de comparação. Então, você conversando com colegas, conversando com outras pessoas, acabou recebendo a indicação de um profissional, que essa turma acha que ele realmente é o cara que vai te ajudar bastante, é uma pessoa que foi muito bem indicada, e você foi indicado para um conselheiro, que ele não é da frota, mas ele é da federação, e é um vulcano, para fazer um tratamento com ele. E esse cara é o Timir. Foi marcado direitinho e agora você estaria lá especificamente, dentro da sessão em si. Foi explicado sobre as técnicas vulcanas, que algumas coisas você teria que ter alguma paciência com o procedimento, que faz parte do todo. E quando o episódio começa, a gente vai estar vendo o teu personagem ali, sentado com ele, com uma espécie de mesinha separando vocês dois. Então, já começando a ilustrar aqui, ele está com essa vela acesa entre vocês. E a partir do momento que você está sentado, as luzes estão bem baixas, você está com uma iluminação meio dançando por causa da vela, né, que está sendo
a bem dizer, o único ponto de luz que vocês têm aí, e ele segue dizendo para você algumas coisas que te ajudam a começar a entender se está de olhos fechados, está numa posição com as pernas cruzadas, quase como se fosse a famosa seiza do pessoal que faz artes marciais e tal, mas até de uma forma mais relaxada, mais confortável, que você provavelmente vai ficar algumas horas aí. Não é cobrado que você fique exatamente na mesma postura que um vulcano ficaria. Ele tenta fazer uma adaptação que te dá o mínimo de conforto para você conseguir enfrentar a coisa. Você não tem nada que provar para ninguém, não é como se você estivesse recebendo um determinado algo, pelo menos não pela ótica desse praticante em si, tá? Talvez outro vulcano que tivesse um jeito mais ortodoxo de fazer a coisa fosse cobrar a coisa de uma forma diferente. Mas enquanto você está com os olhos fechados ali, ele segue dizendo: essas são técnicas vulcanas antigas, ensinadas desde muito cedo, adaptadas à fisiologia e mentes de seres não vulcanos. Para uma adaptação abrangente, foi tomada a liberdade de se emprestar do antigo caminho meditativo da Terra, conhecido como Zen, o seguinte: a meditação da pacificação da emoção, também chamada de MPE, tem sido usada com sucesso por comandantes da frota estelar para ajudá-los em muitas situações estressantes. Ele fala isso com uma voz que tem um quê de hipnotizante por si só. Tem um aveludado na voz dele, a cadência como ele fala as coisas, elas vão te colocando num estado de relaxamento, elas vão te colocando num estado de mais calma. Você já teve uma conversa prévia, então assim, você já está aclimatado para entrar mesmo nessa sessão. Não é o objetivo do MPE tornar uma pessoa sem emoção, apenas para permitir que um ser controle os sentimentos e a entropia que as emoções podem criar, e para ajudar a esclarecer o pensamento racional. A vela vai dançando ali um pouco mais, quando ele está falando, o próprio hálito dele, né, o próprio ar que ele emite, vai fazendo com que ela dance um pouco mais. E a tua mente vai vagando, vai se afastando do momento onde você está, e você começa a formar algumas das memórias. São coisas que, pelo que você já conversou de antemão com ele, como se você já tivesse, no ponto em que vocês estão agora, tido uma preparação para ele saber o que trabalhar. Ele não está fazendo algo aleatório, ele está fazendo algo muito focado. Vocês tiveram uma conversa prévia, onde você inclusive fez uma pré-entrevista de mandar um questionário respondido. Ele está trabalhando em coisas que ele sabe muito bem o que ele quer alcançar. Tá? Ele tem um foco. Conforme você está deixando a sua mente vagar e você está deixando aquelas palavras com aquela sonoridade acontecerem, você vai ser transportado para esse momento aqui, ó. Tá? Bela ilustração, gostei. Então vamos lá. Você está se lembrando de quando você tinha aproximadamente uns 6 ou 7 anos de idade e uma situação que não acontecia sempre, mas não era exatamente a primeira vez. Aquela foi a primeira vez nesse grau de intensidade. E aquilo te assustou de uma forma. Você já tinha 2 irmãos, eles são muito pequenos, eles estão dormindo, mas essa movimentação que está acontecendo te chamou a atenção ao ponto de você ficar curioso. E para prestar atenção, você foi para debaixo da cama, no lugar onde, com a porta aberta, tinha acesso pelo menos aos sons que vinham da cozinha. Então você não consegue ver a imagem de ninguém, no máximo sombras, mas você está ouvindo com alguma clareza a conversa que vem de lá. Então você escuta a voz do teu pai dizendo assim: eles estão contando comigo. Você sabe que a essa altura não tem como deixar eles na mão. O risco é alto demais. E a tua mãe responde: você devia ter falado sobre isso comigo. Tem noção do que você está fazendo? E a sua família? Teu pai dá uma respirada, ele fala: eu não acho que eu tenho escolha. E você conhece as consequências, não é assim, não dá. E ela fala para ele: consequências? E as consequências para mim? Para eles? Ele faz silêncio por alguns instantes, você escuta uns passos duros pela cozinha, um barulho de copo sendo devolvido para a mesa, sente aquele frio na situação, né? Você sabe que eles estão falando
mais sério do que eles costumam falar perto de você. Você está prestando aquela atenção de caramba, eles estão brigando, o que está pegando? Teu coraçãozinho meio disparado, você tentando lutar contra as lágrimas que estão se formando. A casa toda tem uma quantidade de luz bem baixa, todos vocês precisam de bem pouca luz assim para estarem numa situação satisfatória. Teu pai está respirando fundo e você escuta ele prosseguir dizendo: eu espero que um dia vocês possam me perdoar. O som da porta sendo batido atrás, logo em seguida que ele abre, logo ele fecha. Isso deixa um rasgo no teu coração. Você acabou de escutar o som que deixa claro para você que o teu pai não está mais aí. Você sente uma cadeira sendo arrastada no chão da cozinha e a sua mãe começa a chorar, quase soluçando, só que bem baixinho. Você, junto com o Timir, abre os olhos. O Timir olha para você e fala: nunca foi sua culpa. Apesar do fato de tudo isso ter acontecido dentro da sua mente, você sabe que os vulcanos, por característica, têm uma capacidade telepática muito grande. Você não conhece todos os pormenores de como funciona essa sessão de meditação com intenção terapêutica específica, mas fica quase como se ele tivesse também de espectador. Então ele muito provavelmente, de alguma forma, ainda que mais sutil, ouviu as coisas que você viu de alguma forma, ou pelo menos conseguiu ter acesso às emoções que você está tendo. Então, sim, ele não está alheio ao que está acontecendo quando ele fala a respeito dessas coisas. Ele não está falando de forma genérica, nenhum charlatão tentando deixar as coisas genéricas ao ponto de você mesmo interpretar. Não, ele está fazendo a coisa de um jeito que ele é um guia que está servindo como se fosse uma barreira contra todos os problemas. Ele está te protegendo daquelas emoções, apesar de não estar impedindo que você trabalhe com elas. Eu vou olhar bem para ele, vou olhar primeiro para a vela que está dançando ali, né? Conforme ele falou. Quando ele parar de falar e a vela estabilizar, eu vou olhar bem para ele e vou falar: mas eu poderia ter cuidado um pouco deles. Eu poderia ter sido uma pilastra mais forte para a família. Você era tão jovem. Como exatamente você acha que isso que você está dizendo poderia ser verdade? Você está projetando a sua visão de adulto na mente de uma criança que estava participando de tudo aquilo de forma passiva. Não se cobre tanto. E aí ele segue dizendo: essa não é uma jornada pessoal fácil e certamente não é rápida. Há mais coisas às quais lidar, e eu sinto que essa foi apenas uma pequena amostra. Você tem certeza que está preparado para continuar? Lembre-se, certas coisas nunca ficam mais fáceis. Então, quando vocês conversaram sobre como ia ser isso aqui, ele tinha te avisado que ele ia te deixar participar de uma pequena parte que muitos desistem nessa parte aqui. Que provavelmente depois da pessoa ter essa porta aberta para o passado emocional dela, aquilo que elas veem que talvez de longe não seja a principal coisa que está incomodando elas, ou que causou o motivo de trauma, ou de incertezas que perduram por tanto tempo, elas já desistem ali. E ele não tem a capacidade nem o interesse de forçar ninguém a passar por nada. Então ele te faz essa pergunta para a decisão que você vai tomar agora ser uma decisão consciente. Mas você vê que a última coisa que ele disse foi: lembre-se que certas coisas nunca ficam mais fáceis. Como vocês já tinham conversado antes. Não adianta você falar: eu não estou preparado agora, eu vou passar por outras coisas, quando eu estiver mais preparado eu volto. Sempre vai ser difícil, porque o teu lado racional vai mentir para você que você, agora eu estou preparado, mas quando você chega lá, você literalmente volta a ser criança. Você, quando viu essa situação, você tinha as mesmas ferramentas mentais e emocionais que você tinha quando você estava ali entre os 6 e os 7 anos de idade. Então, toda aquela carapaça que você criou de proteção, de defesa emocional, não está disponível quando você faz essa viagem que você usa para fazer esse curativo emocional aqui. Então ele te faz essa pergunta: você tem certeza que quer continuar? Se isso é uma pequena amostra do que emocionalmente pode
me abalar, me afetar. Estou pronto. Pode continuar. Ele não muda muito a expressão dele, ele não faz nem cara de satisfeito, nem cara de incomodado, ele tem mais ou menos a mesma expressão, apesar de às vezes você vê que ele força um músculo ou outro para tentar ser mais expressivo com o que ele está dizendo, mas ele não transmite emoção com o que ele está dizendo, tá? Ele fala para você, ele mexe um determinado pote cerâmico, ele serve uma xícara de chá e ele fala: aqui, tome, isso vai ajudar. Então, estamos aí com o Munir. Olá, salve! E vamos pulando para a aventura dele. Munir, meu caro. Então, logo quando o dia amanhece, você recebe uma convocação no gabinete do Comodoro Rabinski. Você está sendo chamado lá para receber uma missão. Cadete Melcom, olá. Eu estou aqui com a sua ficha e uma indicação do diretor das oficinas na última estação na qual você ficou alocado, que é impressionante, de fato. Eu confesso que com a menção de cautela que estava na sua ficha, eu estava desanimado para aceitar você nessa missão. Mas agora, com tudo esclarecido, eu tenho confiança de que você é a pessoa indicada. Na verdade, o que ele está falando é sobre aquele incidente que vocês tiveram. Sim. Vocês eram meio que mal vistos, né, pelo pessoal, tanto da academia quanto o pessoal da frota, como se vocês tivessem meio que pisado na bola de forma comportamental. Depois a galera foi entender o que estava acontecendo, que envolvia aquele papo lá de viagem no tempo. E aí muita coisa ficou esclarecida. Muita gente que tratava vocês com uma certa distância, de uns tempos para cá, tem tratado vocês super normal, tem sido muito mais afável, né? Fico muito grato e honrado em poder trabalhar com o senhor Comodoro. Sinto muito que as nossas fichas estivessem manchadas por tanto tempo, mas espero que as minhas ações a partir de agora possam esclarecer que foram só complicações temporais. Claro. Essa aqui é uma situação um pouco convencional e pode não ser a coisa mais confortável de ser feita, mas ainda assim é uma oportunidade de repararmos um problema que já dura há mais de uma década. O Comodoro pega uns esquemas que tem o modelo de uma nave civil na tela e ele gira para você dar uma olhada. Tipo, o computadorzinho que está na mesa dele, ele roda o computador para você dar uma olhada. Ele fala: você está familiarizado com esse modelo em particular? É uma nave bem antiga, é uma nave que deve ter aí provavelmente um pouco mais de 100 anos. É o tipo da coisa que, assim, se você ouviu falar, foi em situações de comentários sobre coisas antigas mesmo, de outra época, sobre como a tecnologia evoluiu de lá para cá e aquele papo todo e tal. Então, nesse momento, eu vou fazer contigo uma rolagem e eu tenho aqui separado a tua engenharia E15. E aí a gente vai ver, de acordo com o que sair, sucesso, empate ou fracasso, você vai ter um resultado diferente. Saiu muito bem. A sua resposta basicamente é sim, é um cargueiro oriano de transporte de carga. Então, automaticamente, de bater o olho em cima da coisa, você sabia do que se tratava. Apesar de, como eu te falei, ser uma coisa que pouquíssimas pessoas tiveram contato que não tenha sido teórico, né? Que não tenha sido uma coisa de leitura mesmo. Mas você, pelo menos, sabe do que se trata. Ele fala: compreendo. De qualquer forma, é sempre bom dar uma revisada nos manuais técnicos. Você vai ter tempo para isso até chegar lá. Você vai ficar procurando pela... Deixa eu ver aqui. Aí ele dá uma olhada nos arquivos dele. Tenente Ward. Vocês seguem até lá em uma runabout. Fique tranquilo. Quanto aos detalhes, ela irá explicar tudo o que for necessário. Ansioso para poder auxiliar o máximo possível, Comodoro. Uma última coisa, cadete. Eu estou vendo aqui na sua ficha que você é da mesma turma da academia do cadete Shirimani, não é isso? Sim, somos amigos. Ele faz uma expressão séria, tipo, como se ele fosse dizer alguma coisa, mas ele segura para ele e ele fala: isso é tudo, cadete, dispensado. Episódio de hoje: Raízes. Ele serve ele mesmo.
Aceito. Vou pegar como se fosse japonês, pega com as duas mãos e eu vou. Quando você bebe, você vê que tem um sabor amadeirado, nada adocicado, mas ainda assim surpreendentemente agradável. É um sabor que você não tem um referencial nas coisas que você já tomou na sua vida. Não se parece com nada que você consiga usar para descrever, mas ao mesmo tempo é uma coisa que conforme vai descendo, você consegue ter prazer com aquilo, tá? Vocês retomam o esquema como a coisa é feita, ele vai te orientando até através de alguns gestos que você, conforme ele foi fazendo o primeiro discurso de como as coisas iam acontecendo, ele já foi te condicionando a entender que certos gestos, pela repetição, significavam certas coisas, isso facilita. Não como se você já estivesse em um estado de hipnose, mas aquilo te ajuda a receber, como se fosse ele um regente e você parte da orquestra. Conforme ele vai fazendo esses movimentos, você meio que já vai ajudando a coisa a acontecer. Você volta a fechar os olhos, você começa a sentir o ar à tua volta ficando mais frio, e você começa a ser transportado para mais ou menos uns 7 anos depois dessa última cena que você viu quando você estava embaixo da cama. Você imediatamente reconhece o local, foi um local que para você foi muito marcante, foi um lugar que você, sem dúvida, não vai esquecer jamais, e ele já seria marcante se os eventos principais do porquê você está aí não tivessem ocorrido. Foram férias que você foi passar, você, junto com a sua mãe e os seus outros 2 irmãos, foram passar nesse outro planeta, que fica no mesmo sistema onde está o teu planeta natal. Ele já é um mundo gelado. Na época de inverno desse planeta, acontecem as festividades. Então o pessoal costuma ir para lá, tem uma série de atividades bacanas, que a coisa mais fácil de ter uma noção do que seria uma mistura de Natal com jogos de inverno e festivais que a gente teria aqui no planeta Terra. E assim que vocês chegam lá, quando vocês estão saindo do alojamento de vocês, todo mundo vestido bonitinho, com aquela roupa fofinha que protege vocês do frio e aquele negócio todo, logo de cara vocês veem uma tela, tem uma propaganda de alistamento da Frota Estelar. E mostra alguns oficiais com os uniformes deles e tais, e alguns cadetes fazendo umas atividades físicas na academia. A tua mãe ela ainda dá uma olhada, olha para vocês. Você, com a idade que tá, com o começo de malícia que você começa a ter na vida, tu olha assim com aquela cara de parece muito bacana, mas eles terem colocado esses jovens fazendo essas atividades meio que é um apelo de propaganda para os pais olharem e falarem acho que meu filho se beneficiaria com esse tipo de coisa. Então aquilo te marca como sendo uma propaganda eficaz, mas que tem um quê de manipulação ali, não necessariamente vilanesca, mas que te chama a atenção. Talvez mais eficaz para os pais do que para os filhos também. Sim, é que você já vem acompanhando outras coisas da Frota Estelar que eles usam métodos de dividir certas conquistas de quem tem uma carreira dentro da frota, que eles nunca usam uma terminologia que lembre como se aquilo fosse válido do ponto de vista financeiro. Não existe esse conceito de dinheiro. Mas a coisa de você conseguir ter uma vida plena, onde você faz diferença para um todo, e você acabar agregando na vida de muita gente, você acaba fazendo coisas que mesmo que você comece muito de baixo, com serviços que não são necessariamente glamurosos, você pode alcançar coisas que são muito interessantes pelo fato de você estar interferindo na vida de outros seres de uma forma muito positiva para construir algo maior. Isso é uma coisa que fala muito ao coração de jovens também, até pela forma aventuresca como isso é apresentado. Mas eles deram uma pincelada extra com essa parte de mostrar os jovens na academia. Então tá lá você, que é o Eren, tem o seu irmão do meio, o Anor, e tem o Norin. Vocês estão com a sua mãe, vocês estão nesse passeio que eu estou falando para vocês, com as festividades da neve, e aí você sabe que o teu irmão do meio ele está segurando algo que funcionaria como uma espécie de panfleto. E ali estão colocadas algumas das coisas que tem disponíveis aí para hoje. E aí está lá listado que tem o campeonato dos escaladores de montanhas, tem as esculturas de gelo, tem passeios gastronômicos, tem apresentações de dançarinos cuspidores de fogo, tem músicas folclóricas
e tem um famoso passeio pelas passagens das montanhas, como se, seguindo por esses caminhos, vocês tivessem acesso a vistas de paisagens muito bonitas, como se estivessem numa região muito alta ali, e ao chegar nesses lugares vocês tivessem a condição de ver horizontes muito belos, com, dependendo do horário que você vai, o sol tingindo o céu de uma forma que faz fotografias maravilhosas. O pessoal que tem esse aspecto mais turístico gosta muito de ir lá e tal. E tu sabe que para sua mãe isso seria algo muito legal, algo muito bacana. Ela falou disso há bastante tempo e está com a intenção de fazer esse passeio daí. Já faz um tempo que ela tem conversado com vocês. Inclusive porque o campeonato dos escaladores, quem for e não for um dos escaladores competidores, normalmente vai ficar mais como plateia mesmo. Isso é um dos eventos que aconteceram mais cedo. Vocês devem ter, quando estavam no alojamento, visto alguma coisa naquele algo mais parecido com a nossa versão de televisão, tá? Mas é o Sim. tipo da coisa que meio que já está acabando. Provavelmente os competidores estão aguardando a decisão da banca julgadora, né, de que dá nota para esse cara e tal. Aí, as esculturas de gelo não tem hora para fazer, os passeios gastronômicos normalmente são mais para lá do pôr do sol, que começam a ficar bacanas mesmo. As apresentações dos dançarinos de fogo têm repetições, então se você perde alguma apresentação acaba acontecendo depois. As músicas folclóricas acontecem em todos os pontos, como se tivessem coretos ali, lugares espalhados e grupos vão se apresentar, eles ficam se revezando. Não é o tipo da coisa que tem um horário específico para ver também. Mas já esse passeio, vocês estão meio que naquele que, ao mesmo tempo que é o último momento, é um dos momentos mais cobiçados, porque é o momento que mostra a transição do dia para a noite, que tem justamente aquele céu mais pintado, com diversos tons de cores diferentes, principalmente nesse planeta que tem uma atmosfera que propicia alguns tons que na Terra você não veria e tal. Então são coisas bacanas ali que a sua mãe está se encaminhando para lá. Conforme vocês estão chegando nessa fila, vocês veem que tem um bocado de gente que está ali já. Inclusive, tem um pessoal da Frota Estelar que está aí também de férias, né, de licença. Não tem nada a ver com o pessoal daquela propaganda, mas você vê toda uma galera tipo que já é mais graduada, apesar de tu não ter ainda essa interação toda com o papo do ranking, da hierarquia, você percebe pela postura, pela idade deles, que já é uma galera que trabalha nisso há mais tempo. Eles não fazem muita bagunça, mas eles parecem felizes, apesar de estarem muitos em focos pequenos. Deve ter uns 50 espalhados por todos os lugares que você viu, mas normalmente eles andam em grupos de 2, 4, 6, forçando ali a barra, e tem alguns que estão na fila com vocês. Várias espécies. Várias espécies, mas normalmente muito mais humanos, tá? Beleza. Você está com os teus irmãos e vocês acabam indo na frente. Teu irmão pequeno acaba meio que forçando uma guerra de bolinha de neve, começa a jogar um no outro, pega no teu irmão do meio, ele olha com aquela cara assim de poxa, mas nem avisou, pegou bem no rosto dele, sabe? Eles têm uma mini rixa entre eles e você vê que eles começam a um caçar o outro, de vez em quando sobra de vir uma bola na tua direção e tá rolando esse esquema aí, entendeu? Tua mãe tentando mais ou menos fazer aquela cara de autoridade de mãe, de não se afastem muito do grupo, de vez em quando o grupo anda. Não é uma fila que anda tão devagar assim, então ela meio que fica preocupada de vocês acabarem não se perdendo ali e tal. Eu falo, olha ali, a hora que ele olhasse pra lá, eu jogar a bola pra onde ele tá olhando. Ele tá olhando pra cá, eu jogo a bola daqui. Então tu faz isso com o Anor. O Norin já está se preparando para fazer outra bolinha. Normalmente o Norin ainda é bem pequeno, tá? Ele é bem frágil, tá? Uma criança novinha e tal. Provavelmente o que deve estar com mais camadas de casaco e aquele papo todo. Ele está lá Tá mais... tentando organizar as coisas dele e você vê que os teus dois irmãos mais novos, eles estão parados olhando na direção onde está a tua mãe. E ela está fazendo uma gesticulação e tal, mas quando você olha, tu percebe que não é necessariamente com vocês. Então eu vou te pedir para fazer uma rolagem de dados aqui. Usa uma percepção 10 aí. Escolheu dados. Muito bem. 15. Você nota que o Norin e o Anor estão se desentendendo por algum motivo e você acredita que o Anor, que é o irmão do meio, tenha ofendido o teu irmão caçula por algum motivo. De tudo o que você conseguiu observar, foi isso que você conseguiu perceber. Ok. O Anor
está para trás, tentando pedir para o Nori não se afastar, mas como você acredita que foi ele quem meio que ofendeu o mais novo, está vendo o mais novo caminhando, meio pisando duro, saindo da trilha. Então, se a trilha está por aqui, né, e aqui tem um caminho, quase como se fosse meio que um vale entre dois tipos de montanhas, tem alguns lugares onde tem passagens para um mundo mais aberto, mais amplo lá fora. E ele começa a andar nessa direção. Posso imaginar como se fosse uma trilha, só que Sim. na neve? Sim. Tá, beleza. Essa parte que vocês estão vendo o seu irmão mais novo caminhar para lá, quando vocês não estão na época do inverno, mesmo esse planeta sendo um planeta costumeiramente frio, ele está frio num nível muito maior agora, tá? Então você vê ele caminhando naquela direção e automaticamente fica aquela sensação para você de caramba, eu sei que eu tenho que dar algum espaço para ele, porque eu não sei bem o que aconteceu, mas ele deve estar com algum motivo de estar triste, chateado ali, mas eu também tenho que ver o que eu consigo fazer para tomar conta dele, já que eu sou mais velho aqui, eu tenho uma certa responsabilidade, né? Sim. Então, longe das luzes da caravana, os meninos eles vão andando e você vai meio que atrás e tal. Quando vocês olham para trás, a quantidade de neve e a falta de iluminação já faz com que vocês se deem meio que por perdidos. É como se vocês estivessem sabendo que estão a relativamente poucos metros do caminho principal, mas é um caminho que ele está confuso por causa do como a topografia local, a coisa do relevo à tua frente está ajudando a ficar tudo muito branco, cheio de neve, pouca iluminação. Aquela pouca neve que está caindo com um ventinho ainda é o suficiente para te forçar a fechar ainda mais os olhos, que normalmente já são olhos pequenininhos, aquele negócio todo. Então você olha assim com aquela cara de é melhor tomar cuidado antes que fique mais complicado de tomar o caminho de volta. E aí você sabe que é interessante você fazer alguma coisa ali para não deixar essa situação piorar. Tudo bem? Eu vou olhar pra frente, existem pessoas caminhando na minha frente ainda. As únicas pessoas que você consegue ver são seus irmãos. O Ah, resto tá. da galera da trilha tá para trás num lugar que você não consegue ver. Tá, ok. Eu consigo ver os dois ou só um deles? Você consegue ver os dois e você, ao caminhar, sente o chão ao ponto disso daí se tornar algo que chama a tua atenção. E quando você olha para baixo, você percebe que você está pisando em cima do lago. Você está pisando em cima de algo que está congelado agora, Sim. mas que em algum momento, quando a temperatura está um pouco mais alta, isso daí é líquido. Beleza. Eu vou tentar me aproximar mais deles, já que eles estão um pouco mais pra frente, pra tentar ficar um pouco mais junto deles. O teu irmão do meio não foi. Ele meio que ficou para trás na parte onde é certeza de ser chão duro, né? Chão mesmo, de rocha. E agora tu tá vendo o teu irmão pequeno cobrindo os olhos, aquele negócio meio de tá chorando aqui assim. Ele tá andando sem notar o que ele tá fazendo. Você vai se aproximar dele? Sim, esse chão, como você disse, ele continua duro, claro, mas ele parece, assim, quando você pisa, existe uma camada de neve. Quando você pisa, o pé afunda na neve e para em alguma coisa. Não tem barulho nem nada do gênero. Existe uma. Essa parte específica onde você está pisando, ela já quase que não tem acúmulo de neve. Quase que você Ok, está pisando direto na parte do gelo, tá? Tem uma entendi. camadinha baixa, pouca, dá para deixar uma pegada, mas você já está meio que pisando no gelo em si. E aí Tá, eu vou pedir para você fazer uma rolagem de consciência, que a tua está baseado em 13, né? uhum. E aí de novo a gente vai ter as ramificações de sucesso, empate ou fracasso. Então vamos lá dar uma olhada. Eita, É, vai ficar bom esse negócio. às vezes o dado não colabora muito, né? Mas Fica vamos bom, lá. assim que eu gosto. Você dá uma corrida, né? Dá uma acelerada no teu passo para conseguir segurar o Norin pelo braço, mas o teu peso acaba fazendo com que o gelo ele dê uma partida, uma cedida e vocês ambos caem lá embaixo. Então, se você não tivesse corrido atrás dele, talvez palavras pudessem ajudar ele a voltar, mas você ficou assustado, você correu atrás dele ali
quando você chegou num determinado ponto onde o gelo era particularmente mais fino, o negócio cede e vocês dois caem. Eu quero que você entenda o seguinte, apesar de ter uma próxima rolagem para definir algumas coisas a respeito, não do cair, mas do parar de cair, nesse momento é como se você estivesse vivenciando de uma forma bastante artificial, talvez até por uma certa interferência do próprio Timir, a coisa em uma espécie de câmera lenta. Você consegue ver o teu próprio personagem, ainda com aquela idade que agora deve estar ali na casa de mais ou menos seus 14 anos. Você consegue ver a si mesmo, como se você fosse um espectador externo. Você consegue, inclusive, dar a volta nessa situação, ver a situação como um todo. Você consegue ver que dentro dessa parte onde você está, não tem o rio. Ele deixou, o rio escorreu, ele só fez uma camada por cima, isso virou como se fosse uma espécie de caverna. Então ficou aquela parte lá em cima, que em alguns lugares ela é extremamente grossa, mas especificamente na parte onde você estava pisando naquele momento, ela tivesse mais delicada. E você consegue ver o seu irmão com uma expressão de susto, de pavor, de pânico ali, e vocês estão caindo, e aí eu vou te deixar fazer uma rolagem de destreza, baseada em 11, e aí a gente vai ter de novo as ramificações dos resultados. É o livro-jogo. Joguei muito. Cara, eu tô achando que o dado não tá sendo muito bonzinho contigo hoje. Eu acho que o dado quer a história mais terrível possível. Cai, quase que com o rosto mais num tanto de neve que tem lá para baixo, e você sente que muito mais neve se acumula em cima de você. Apesar de você estar com uma roupa que te protege lá fora da neve, do frio lá de fora, e aqui dentro, curiosamente, nem está tão frio quanto está lá fora. Mas ao mesmo tempo, essa quantidade toda de neve que caiu em cima de você, ela faz com que você sinta que algumas das pedras de gelo que se soltaram não são meras pedras, são quase que vigas de gelo. E você sente que ela meio que partiu tua perna. Você está tentando olhar em volta, está sentindo aquele melado do sangue escorrer e automaticamente já se tornar mais frio e, por sua vez, ter uma facilidade muito grande de começar a congelar. Você sente como se vários espetos gelados estivessem entrando na tua carne, principalmente nas partes em que, pela forma como você desceu, talvez tenha levantado parte da sua roupa, então alguma coisa da tua pele está invariavelmente em contato com esse gelo, com esse frio todo, e tu acaba lutando contra a sensação de, não, pera, pra mim tá difícil, mas e o meu irmão? E o meu irmão? Você começa a tentar prestar atenção em volta, você tem uma grande dificuldade, inclusive, de conseguir mover o rosto, porque ele tá meio que preso, assim, entre grandes quantidades de gelo e tal. E uma dor terrível. Uma dor muito grande. É uma dor que, ao mesmo tempo que ela é grande, com o passar de alguns poucos minutos, ela começa a ficar anestesiada, porque é frio e você está começando a perder a sensação de algumas partes do teu corpo. Eu vou gritar o nome do meu irmão. Você tenta, ou aquilo que você jura que é o berro mais alto que você deu na vida, provavelmente para alguém que estivesse ali do teu lado ia escutar você soltando algo do tipo Ari, Ari. E tu tá berrando a plenos pulmões, aqui dentro, no teu coração, no teu âmago, tu jura que tu tá berrando alto pra caramba. Isso não sai. Você Ok. escuta a voz do Timir, aonde ele pergunta pra você e meio que te puxa dessa situação. Foi esse o dia em que seu irmãozinho morreu? Eu vou olhar bem pro Timir. Vou falar um dos dias mais tristes da minha vida. A dor que eu sentia não era nada comparada com o pânico de não ter meu irmão perto e não saber se ele estava vivo. Ele segue dizendo pra você: a frustração da perda é compreensível. A perda foi de fato um evento lamentável. Vamos canalizar suas emoções para que você possa voltar a estar no controle. Feche os olhos e revisite o momento, despedindo-se dele, deixando-o para trás. Perceba que é do evento ao qual eu me refiro, e não ao seu irmão. A memória do seu irmão sempre estará com você, mas que ela sempre o encontre em paz.
Você volta a ter a chance de fechar os olhos. Você começa de novo a mergulhar naquela sensação e você vai ter uma nova experiência aqui dentro desse processo de meditação. Então ele te passou ali em modos gerais que você ia para o ponto de encontro no pátio das naves auxiliares, no quartel-general, e você sabe que lá vocês vão usar uma dessas aí para seguir para a missão, tá? Então, dentro dessa daí você deve ir com o pessoal. Para quem está assistindo o episódio e ainda não viu, esse aqui é o personagem do Munir. É o personagem que a gente está vendo as coisas serem narradas aí e tal. E a gente vai ter a apresentação das outras pessoas que estão lá esperando para fazer a missão em conjunto. Então, automaticamente, você está vendo uma outra cadete. Ela é uma El-Auriana, da mesma espécie da Gainan, que aparecia na nova geração. Tá. Ela é médica, tá? E ela é da mesma turma que você teve na academia. Então, algum grau de coleguismo vocês têm. Eu não sei se vocês necessariamente faziam parte da mesma turma na hora de sair à noite para tomar um drink, alguma coisa, o pessoal se reunir de forma que não tem nada a ver com a classe, né? Mas de qualquer forma desconhecidos vocês não são. Quando você está chegando perto, ela está arrumando algumas das coisas dela para botar para dentro da Runabout, ela te olha, ela ergue a sobrancelha assim em reconhecimento a você. E automaticamente você já vai vendo mais essas outras pessoas aqui. Tem a tenente, que você reconhece pelos pins no pescoço dela, apesar de não necessariamente conhecê-la. Você também vê esse outro tenente aqui da área de segurança. E essa outra pessoa aqui que você não tem exata noção de qual é o cargo dele dentro do setor dourado, né, de Ops, de operações. Mas essas daí são, então, as pessoas que você está vendo ali ao entorno do Runabout. E quando você chega perto, a Tenente Zelda, ela vai até você, dá um sorriso. Cadete Malcolm? Eu mesmo. Honrado em servir, senhora. Ela faz um gesto de tipo, se acomode. A tua colega, a Nath, ela vai chegando perto, ela coloca a mão no teu ombro, dá um sorriso assim, com o olho meio fechado, tentando ser bastante simpática, e ela fala, faz tempo que eu não te vejo, que prazer. E entra. Enquanto vocês estão, todos os personagens que foram apresentados aí estão lá dentro, a Tenente Zelda, ela pega e fala para vocês, se encostando num dos computadores ali, que na verdade são como se fossem o Helm, né? Os computadores que manejam a nave em si. Ela encosta o bumbum e ela fala, gente, a gente está indo para uma missão que eu achei que era interessante que não fosse discutida antes de estar todo mundo reunido. É uma coisa um pouco delicada. Eu vou mostrar para vocês o caminho que a gente vai fazer. Eu quero que todo mundo esteja com a mente focada. A gente está indo, na verdade, buscar um pessoal. A gente não vai ter previsão de nada muito fora do simplesmente fazer um recolhimento de pessoas que são importantes para nós. Mas a região, de fato, é uma coisa delicada, como vocês vão perceber. E aí ela abre na tela para vocês esse mapa aí. Então vamos lá. Vocês estão aqui, onde a seta está apontando, que é na parte onde fica especificamente a Terra e, por consequência, a base estelar do quartel-general onde vocês estão. Então vocês devem fazer o melhor caminho, vindo por aqui, desviando do que não pode bater, aquele negócio todo. E quando vocês chegam aqui, vocês passam a estar dentro de um contato que foi feito com o pessoal do Império Klingon para arrumar para um determinado lugar com escolta. Então vocês vão entrar por aqui e a intenção é vir até aqui. Pertinho da zona romulana. Tá? Então isso por si só, entrar em espaço Klingon já é uma coisa que normalmente não é um passeio no parque. O pessoal normalmente olha com cara de tá, eles são aliados e tal, mas ainda são Klingons. A gente sabe que as coisas costumam ferver para aquele lado lá, e a gente está indo ficar justamente no muro do vizinho, que a gente sabe que normalmente não gosta que roube goiaba.
Então, assim, a partir do momento que ela conta isso, você já tem uma noção aí do como é que vai ser o teor do que vem pela frente, tá? Alguma pergunta, alguém? E exatamente o que a senhora poderia passar, exatamente o que a gente vai resgatar? Então, você conversou com o Comodoro, ele te apresentou uma nave, não foi isso? Foi Sim. o que a gente tinha combinado que ele ia fazer. A gente está indo buscar essa nave que está vindo de dentro do Império Romulano. E a gente vai trazer ela de volta para o espaço da Federação. É, por enquanto, só o que vocês precisam saber. Mas as condições em que essa nave se encontra, de onde exatamente ela vem, por quanto tempo ela esteve onde esteve e quem está a bordo, ainda não é o tipo de informação que é necessário ser passado para vocês, por N motivos. E acredito que o fato do local para onde nós estamos indo, por si só, já deixa um pouco claro o porquê de tanto mistério e o porquê desse sigilo todo. Correto? Daqui para frente eu assumo aqui nos controles. A gente vai tentar fazer esse caminho da forma mais rápida possível, com pouquíssimas paradas. Vocês têm alojamentos aí disponíveis para vocês. E eu acho que é interessante vocês irem cuidar de detalhes que foram conversados em separado. No teu caso, Cadete Melcom, eu acredito que seria Eu interessante vou dar umas estudar as revisadas. estruturas da nave. Sim, a Eu vou gente estudar deixou as alguma coisa estruturas da nave. separada. Tá bom. Então, fiquem à vontade, podem usar tranquilamente os aposentos que foram reservados para vocês. Quando a gente estiver mais perto da hora da janta, eu chamo vocês e todo mundo vai poder comer junto. Ela começa a acionar, ela se senta, ela começa a acionar as coisas, vocês começam a ganhar altitude, logo vocês saem da atmosfera, o céu que era azul começa a ficar muito escuro, pretinho, com os pontinhos das estrelas. Vocês veem uma série de estruturas conhecidas e tal. Chegam inclusive a conforme a nave está fazendo manobra, vocês veem a Lua. Na parte onde tem o lado mais escuro da Lua, que normalmente seria uma coisa completamente em breu, né? Não teria nada lá. Nessa época você consegue ver luzes de cidades ali. A nave começa a se apontar para a marcação de destino, né? Com as coordenadas corretas e tal. Uhum. E depois que ela se afasta o suficiente da Terra e naquele espaço que costuma ser dado como dentro desse espaço, por favor, não use velocidades warp, ela acaba acionando e vocês. Então, nesse momento, é o momento onde você tem aí um alojamento que não chega a ser gigante, não é um quarto de hotel, mas é o suficiente para você. Dessa vez, inclusive, conseguiram fazer de um jeito que você vai ficar com um quarto separado só para você. Normalmente você ficaria com mais alguém. Até você chegou, quando chegou perto ali da nave, até raciocinar que talvez você fosse ficar com a Nath, mas você está num quarto sozinho por enquanto. Você tem um desses aí, tá? Tanto para dar uma Tá. olhada nos manuais técnicos, quanto para poder dar aquela resposta que você já veio tendo a chance de analisar das coisas que, desde antes de você estar embarcando nessa missão, você sabe que o corpo dos engenheiros da Frota Estelar costumam manter uma espécie de lista de troca de e-mail para falar sobre projetos, aquele negócio todo. Você recebeu aí duas propostas diferentes para serem analisadas, para você dar os seus palpites e pitacos. Sim, sim. Uhum. Eu já vou mandar a mensagem para deixar isso já passado, que depois eu vou me divertir com os aspectos técnicos da nossa nave específica. Então eu sento no monitor e começo a fazer a gravação do texto. Estou ansioso pelo próximo encontro do quadro de engenharia da frota. Temos muitos pontos a discutir e os parâmetros do novo motor são um dos mais importantes. Todos sabemos que não existem pontos de falha estrutural no projeto, que é impressionante, tanto em tamanho, robustez das peças e diria até elegância do desenho. Este é o ponto mais complicado. Sou contra uma peça única tão grande para gerar energia. Não falo apenas no fator de consumo excessivo de matéria e antimatéria, apesar de ter que ser levado em conta, principalmente para a categoria e a função do tipo de nave que se destina.
uma peça única para a geração de energia vital para deslocamento e sobrevivência em relação a possíveis combates, na maioria das vezes em desvantagem numérica, haja visto que as naves são para patrulhamento de zonas de conflito. É um ponto muito vulnerável. Prefiro motores com mais de uma matriz produtora de energia. Acredito que pouparemos em espaço, mas principalmente teremos mais segurança com um número maior de de pequenas fontes separadas, que possam somar a energia de cada unidade para alcançar o valor máximo dessa única. Com isso, não corremos o risco de perda de toda a energia em um único defeito, manutenção ou destruição. Podemos nos adaptar a eventuais problemas. Poderíamos desviar parte específica da energia, entrar em dobra ou nos manter em combate com parte delas avariadas e ainda em funcionamento. Além de termos mais facilidade de confecção e manutenção em espaço adverso à federação, inclusive em espaço profundo. O motor único poderia ser direcionado para outro tipo de nave, que apresentasse outra finalidade. Me preocupa apenas com os aspectos táticos. Nos encontramos para aprofundar esse assunto e trocarmos mais detalhes pessoalmente no encontro. Bom, você cuida dessa mensagem para mandar para o pessoal e envia, né? Então aparece lá o sinalzinho sendo enviado e tal. Você sabe que isso daí é uma coisa a menos na tua lista de afazeres. Para a gente já deixar em frente. Aí eu dou uma esticada nas costas. Não sei como é que está a atmosfera dentro do quarto específico que eu estou. Se é uma atmosfera que eu consigo me livrar um pouco do respirador, do peso, para poder ficar um pouco mais à vontade, poder estudar os esquemas da nave específica. Então você faz essa conversão para não precisar ficar com o teu respirador o tempo inteiro, que tem um quê de desconforto, nem todas as posições que você quer ficar, se você quiser fazer uma leitura de repente deitado na cama, alguma coisa assim, pode não ser a coisa mais aconselhável. Quando você termina, você consegue de fato desmontar esse negócio de colocar ali no canto e tal. Automaticamente, quando você faz esse tipo de coisa, você deixa uma espécie de aviso, qualquer um que venha a tocar na porta e tal. Então, você está confortável, sossegado ali, vai passar para a leitura dos manuais? Vou passar para a leitura dos manuais. Tá, então você consegue acessar o que já tinha sido deixado para você. Eles tiveram o cuidado de deixar super rápido, sem você ter que ficar vasculhando muito no banco de dados, tá? Bate pronto, né? Abre o negócio e usa. Uhum. Então, você, quando começa a olhar aquilo, você começa a falar, caramba, como é que eles conseguiam se dar bem com esse tipo de coisa naquela época? Eu precisaria tanto de tal peça ou de tal elemento para fazer isso aqui de forma confortável. Ao mesmo tempo que aquela perplexidade da admiração, aquele senso de desconforto se você tivesse que viver naquele tempo, entendeu? Uhum. Essa mescla entre as duas coisas. Nesse momento, a gente faz aí essa pausinha para jogar o jogo lá na mão do Vitor, e aí eu já retorno com o Munir. Você, dentro da tua imaginação, dentro dessa coisa semi-hipnótica do tratamento que você está fazendo, você está no momento da marcha funerária efrosiano, que era o momento onde vocês entregavam o corpo do seu irmãozinho e acontecia aquela chance de se despedir dele, né? Meio que tentar de alguma forma cortar esse laço, não de uma forma que desmereça a memória dele, mas que te favoreça a continuar sendo produtivo, porque eles sabem o quanto isso pode ser algo que deixa uma marca nas pessoas, o quanto isso pode ser algo que te puxa para baixo. Então a tua cultura, ela tem um pouco desse negócio de, para outras pessoas isso poderia se parecer com algo um pouco egoísta, mas na verdade é uma coisa de autopreservação, tá? Então, você está caminhando de mão dada, a mão direita dada com a sua mãe, o teu irmão do meio está segurando a outra mão dela, do outro lado, e à frente desse grupo, dessa procissãozinha que está acontecendo, que de certa forma, pela disposição, lembra muito aquela fila da galera que estava no passeio da montanha. Então, na transição, parece a mesma coisa, assim, só que o que muda é a vestimenta da galera, que lembra uma coisa aqui muito mais de luto, uma coisa mais de um momento específico, não festivo, o contrário disso, mas teria como aproveitar esse negócio de a aparência do como o grupo se comporta, com o homem lá na frente cantando de uma forma melódica e triste
a curta história do teu irmão Norin. Você está invariavelmente com dificuldades ali tentando segurar as lágrimas. A tua mãe para de caminhar, ela está segurando a mão de vocês dois. E o teu irmão, ele meio que respeita o teu momento, ele fica parado assim de cabeça baixa. A tua mãe se abaixa, ela olha nos teus olhos e é um momento onde ela vai estar dividindo uma coisa ali muito de família, muito de... Vamos falar de nós aqui, do nosso ciclo, do nosso grupo, do nosso núcleo. E ela segurando com as duas mãos no teu rosto assim, ela te pede: deixe o nome do seu irmão fora dos seus versos, meu filho. Ele não deve ser perturbado. Que more para sempre em nossos corações silenciosos. Essas palavras, elas te afetam de uma forma muito pesada. De novo, como eu falei, para quem olha de fora, pareceria uma coisa muito egoísta. Mas dentro dessa cultura, o altruísmo está em justamente eles não cobrarem que você não passe por isso. É como se fosse uma cultura de pessoas que elas sabem o quão difícil certas coisas são. Então, ao invés da pessoa tentar te animar para alguma coisa de forma artificial, ela tenta falar: não, isso aqui é uma coisa pesada, é uma coisa de luto mesmo. Viva isso, mas não deixe isso impedir você de prosseguir com a sua própria felicidade. E foi o momento que você sabe que a sua mãe, que já passou por tanta coisa, ela está tentando tirar forças do cosmos para, nesse momento em que ela deve estar com um luto muito maior do que o teu, conseguir te confortar. E essas foram as palavras que ela usou de pedir para você: deixe o nome do seu irmão fora de suas canções. Para uma cultura que se baseia tanto nessa coisa que lembra muito o bardo, né? De tudo vira música, tudo vira canção, no lado bom, no lado ruim, você sabe exatamente o peso que isso tem. Você mais uma vez começa a ouvir a voz do Timir e você sente que ele está respirando para poder colocar a força do que a frase precisa ter. E você escuta ele perguntando: é daí que vem a sua promessa? Desse diálogo com a sua mãe? Apesar de ser uma coisa de nossa cultura, esse momento foi muito íntimo entre eu e ela. E sim, existe um nome que prefiro não pronunciar em minhas canções e nem na minha vida mais. Faz que sim com a cabeça. Vou falar com aceitação, sim. Você percebe que quando ele faz esse reconhecimento com a cabeça, ele precisava dessa informação para alcançar o objetivo terapêutico dele, mas ao mesmo tempo ele respeita especificamente o que você acabou de dizer. Você acabou de dizer para ele: tem um nome que eu prefiro não citar nas minhas canções e na minha vida. Ele entende bem o teu motivo e ele te entrega isso como um ok, vai lá, não tem problema. Eu vou pedir para você fazer uma rolagem de percepção, de novo ela está em 10, e óbvio, dependendo do resultado, a gente vai seguir por um caminho diferente aqui. Quando ele falou a respeito do negócio do nome do teu irmão, se foi essa promessa que você fez, ficou para você uma certa dúvida de se era só a respeito disso que você estava falando, porque como você tinha feito uma entrevista prévia, e você sabe que se você está aí, existem algumas coisas que é interessante você colocar nos eixos e continuar trabalhando e tal, fica uma sensação de: será que ele está notando em mim algo que eu mesmo não estou notando? Será que ele está notando algo que gera problemas para mim, que não chega para mim no meu consciente, fica só no meu subconsciente? Então agora você tem isso daí dentro da tua cabeça sendo gerado ali como uma informação nova. Ele muito provavelmente, esperto que é, e habilidoso que é, talentoso e reconhecido como sendo um cara que está fazendo bem o trabalho dele, provavelmente está notando tudo isso, talvez esteja preparando as próximas partes do que vocês têm para lidar e tal. Mas ele novamente volta a fazer aquela movimentação quase de maestro, né? Sabe que é hora de voltar a respirar fundo, de um jeito específico que ele ensinou. Tem alguns passos de inspirar uma certa quantidade de ar, segurar durante um tempo, relaxar a musculatura, terminar de encher o pulmão, depois soltar devagar, deixar a mente devagar e tudo mais. A vela que está no centro da mesa, além de trazer um pouco da iluminação, ela também
mexe um pouco com os aromas da sala. Tem outras coisas em outros lugares, essências que estão nos cantos da sala que ajudam todo o ambiente a ficar com um cheiro diferente, que te relaxa. É uma coisa que mexe com você do nível psicológico mesmo. E muito provavelmente não são exatamente as mesmas coisas que ele usaria se ele estivesse fazendo isso com outros vulcanos. Ele muito provavelmente teve que fazer uma pesquisa de ver quais as essências que alcançam o mesmo objetivo que ele quer alcançar, mas com a sua fisiologia. Então é todo um trabalho ali que não é de uma hora para outra que você começa a ter essa relação com ele. Quando você está deixando o corpo amolecer e tudo fica claro, branco, né? Aquela sensação de estar se montando uma imagem aqui, o que te vem na cabeça é o assunto dívida de honra. Como se você tivesse agora começando a se lembrar de coisas que constroem esse lado mais daquela tua sensação de dívida mesmo, de débito que você tem com alguém. É bom. A imagem que se forma na tua cabeça é a imagem do momento do acidente. Só que dessa vez você está plenamente consciente, você tem uma autoimagem agora de adulto. Como se quando você se visse na situação, você tivesse com o corpo que você tem agora. Como se você estivesse participando dos bastidores daquilo, como se aquilo fosse um teatro e você fosse o ator esperando o teu momento de atuar. Então você está esperando alguém falar ação ou dar o momento em que a coisa acontece. Você consegue enxergar tudo aquilo com a paz de espírito que você adquiriu enquanto adulto, tá? E você começa a olhar à sua volta e você começa a perceber detalhes do lugar que você não teve condições quando você estava lá, porque, entre outras coisas, estava super escuro, você estava com a cabeça presa, uma dor do cacete, um monte de adrenalina e outros tipos de líquidos naturais do teu corpo te fazendo ter todo tipo de sensação esquisita, um medo absurdo, um remorso absurdo, uma preocupação absurda. Você está numa situação agora onde você está no controle. E aí você está olhando toda essa situação até que você percebe que tem uma mudança visual acontecendo. Você vê uma sombra se formando lá no topo, né, perto da entrada que foi formada quando vocês caíram e fizeram a abertura. Você vê a silhueta de um homem. E assim você vê um monte de luzes se acendendo lá em cima, como se fosse uma equipe de resgate chegando com luzes. Então você vê algumas luzes meio que tremendo de um lado para o outro, como se fossem lanternas e tal, mas fica muito mais claro lá em cima, o que reforça a forma como você vê. A figura que você vê mesmo é muito escura, porque ela está iluminada por trás numa situação onde toda a luz que teria naquele fim de tarde que a pessoa estava tentando chegar no final do caminho do passeio da montanha para ver o horizonte, a paisagem e tal, já não tem mais. Estaria na noite de uma época de absurdo inverno, então Você não conta nem com nada parecido com uma lua para dar aquela luz de noite e tal. Então é uma imagem muito difícil de você conseguir interagir. Você vê que é um homem, ele é um cara que tem um corpo forte, um corpo bastante atlético. Você percebe que ele tem algumas coisas bem características aqui no topo da cabeça, como se fossem protuberâncias e tal. Está usando algo que você consegue identificar como um tipo de uniforme, pelo tecido, pelas cores, pela disposição dos traços e das linhas, do como essa roupa é cortada. Você vê que tem uma faixa aqui cruzando o peito. E essa imagem, essa figura, te estica a mão e te ajuda de uma forma que te traz bastante paz no coração, já te ajuda com alguns elementos e procedimentos que fazem você se sentir bem. Conforme você está sendo tirado daí, a tua audição não está funcionando tão bem quanto você gostaria, você escuta as coisas de uma forma meio abafadas. Então, alguns comentários que estão sendo feitos, talvez entre esse homem e o pessoal que está lá em cima, controlando a parte de cima da corda e tal, eles estão tentando se comunicar, mas todas as vozes são muito abafadas e teu corpo está subindo. Você percebe, quando você sobe o suficiente e você dá aquela esticada de pescoço, você percebe um corpo pequeno, caído na neve. Você sabe que aquele corpo é o corpo do teu irmão caçula. Você percebe que ele está imóvel e está lá há tantas horas que muito dificilmente teria condições de algo sair dali que te desse esperança. Mas de qualquer forma, quando você chega lá em cima, você ainda recebe mais algum carinho, alguma atenção e um abraço. Você recebe um abraço, inclusive para mexer em algumas coisas nas tuas costas. A pessoa está pegando por você de uma forma que te transmite um calor, vamos chamar de um calor humano, né?
mas te transmite um algo ali que te passa esse negócio de, pô, alguém está me transmitindo carinho que há tanto tempo eu não tinha, principalmente vindo de uma figura masculina. Tudo bem? Ok. Então, beleza. Você passa por essa situação e você começa imediatamente a se sentir muito grato a essa figura que colocou sua vida em risco para descer lá embaixo e tirar você de lá. Você escuta a voz do Timir, você começa aos poucos a abandonar a imagem que vai escurecendo e você vai voltando a ter a oportunidade de estar no momento presente, também com pouca luz, ainda com aquela vela, fazendo com que as sombras de vocês dancem nas paredes, sentindo todos aqueles odores agradáveis. Um pouco do sabor do chá que você bebeu ainda está pronunciado no céu da boca. E você escuta a voz do Timir falando para você o seguinte: pelo que eu estou vendo aqui, ele está com um papel ou alguma forma de um bloco de notas, né? Você sabe que aquilo ali tem as anotações das coisas que vocês conversaram antes de você estar presentemente com ele. E ele fala o que ele está lendo. Tem o sonho de um dia poder servir ao lado do homem que o salvou. Isso foi a segunda promessa do dia. Isso é uma dívida que talvez eu tenha com esse homem, e não só com ele, mas com todo o pessoal que me provou naquele dia que existem para o bem do próximo. O Timir abaixa os olhos. Eu não tinha planejado isso, mas eu tô sentindo que aqui o carro tá pedindo marcha. Eu vou deixar Tá bom. você rolar percepção, na verdade raciocínio. Nesse momento aqui eu vou deixar você rolar o raciocínio. E vamos ver se eu te acrescento algo. Olha aí. É, Primeira vez beleza. que o dado resolveu colaborar contigo hoje. Você acha que, de tudo o que está acontecendo, se o teu achismo, se aquele teu voto de que eu acho, a tua teoria de que ele talvez esteja percebendo coisas que você talvez não esteja, estiver correta, talvez ele esteja de fato analisando coisas que ele não se permite te dizer, porque ele sabe que ele estaria indo contra o método que ele pratica de cura, mas talvez ele tenha uma ou outra informação que ele não está te dando. E quando você responde essa coisa a respeito dessa foi a segunda promessa que eu fiz, toda a gratidão que eu tenho por todo o pessoal, ele fala: mesmo tendo se tornado um homem por si só, a figura paterna sempre representou uma lacuna na sua formação. Com um personagem mais velho já, eu sei desse problema, ok? Mas talvez eu não queira aceitar. Eu vou desviar um pouco o olhar nesse momento. Eu vou olhar um pouco mais para a vela e responder para ele. Talvez a falta de uma figura paterna tenha afetado um pouco o meu entender do mundo. Porém, ao mesmo tempo, isso pode ter sido também uma alavanca para as minhas decisões futuras depois desse momento. Isso pode trazer tanto algo negativo pela falta dessa figura, mas como pode trazer uma força que talvez tenha ajudado nas minhas decisões. Ele faz uma cara de que você está mais dentro da ideia do que você talvez pudesse julgar. Ele não chega a dar um sorriso, mas se ele fosse humano, talvez ele tivesse olhado para você e soltado um: é isso aí, garoto. Na versão vulcana dele, aquele levantarzinho de boca, aquela. A versão vulcana Foi mais ou menos isso, entendeu? Foi o lance de você receber um. Olha aí. E ele segue dizendo: as respostas a todas as perguntas sempre estarão dentro de você. Como eu disse, esse não é um processo rápido ou fácil. Certamente você irá precisar explorar as suas emoções outras vezes. Mas por ora, espero ter ajudado a retirar a pressão mais imediata. E quando ele diz pressão mais imediata, ele está tentando usar um linguajar mais universal. Se ele estivesse falando com outro vulcano, ele provavelmente não usaria esse tipo de linguajar. Esses tipos de momentos são extremamente tristes, talvez
não só para mim, mas como para qualquer outra pessoa. Mas como eu falei, eu continuo. Aí eu vou dar aquela respirada. Eu continuo alegando. Talvez esses momentos eles tenham sido muito bons. Não sei se é a palavra correta, mas para determinar uma força interior. E aí, quando eu tô falando dessa força interior, eu tô meio dando uma gaguejada. Uhum. Tá? Pra, assim, eu estou falando uma coisa, mas talvez não seja 100% verídica o que eu esteja falando. O que você está deixando para trás, conforme você fala essas coisas, é tanto a imagem do planeta, onde você teve esse momento aí onde você perdeu seu irmão e tal. Então você está conseguindo tirar um pouco. Essa imagem sempre teve na tua cabeça. Quando você olha para uma janela de nave estelar, quando você está numa situação qualquer que você vê o espaço, é muito comum que você plante essa imagem lá, porque foi uma coisa que ficou gravada. E ela está sendo removida agora da tua percepção, de uma forma que te ajuda a sair dessa trilha quase destrutiva, ou uma trilha que te segura, para uma coisa mais de paz. E a outra imagem que você está conseguindo também deixar para trás é essa aí. Tô saindo. Tá? Você está vendo essa imagem como se ela estivesse ficando cada vez mais perto das luzes lá fora e chega um determinado momento onde para você está muito mais tranquilo lidar com essas memórias, com essas emoções. Você volta a ouvir a voz dele e ele fala para você agora num clima mais profissional do que dentro da proposta da terapia em si, da meditação em si, mas ainda tendo muito a ver, que é o fique tranquilo. Vou informar o seu superior, seu supervisor, de que você cumpriu o protocolo desejado. Então, a partir desse momento, você sabe que a última coisa que estava te segurando para você seguir para a próxima parte, teu final de ciclo das coisas que você tinha para fazer, talvez você tenha dado uma adiada nesse encontro por um tempo, o que é compreensível, mas não 100% aceitável durante tanto tempo. Você finalmente conseguiu ir lá, respirou fundo, foi, fez, participou. Uma mescla de emoções, uma série de coisas aconteceram dentro do teu peito. Revisitar essas coisas com esse grau de vividez, de sensações e tal, uma coisa que muita gente talvez tivesse sucumbido para passar pelas mesmas coisas que você passou hoje. Aí talvez algumas pessoas levassem meses tentando fazer essas revisitas e fossem coisas muito em passos de formiga e tal. Você está inclusive um pouco orgulhoso de si mesmo, de ter conseguido fazer isso. Coisas que talvez o fato de ter essa formação de conselheiro, de psicólogo, tenha te ajudado sim, com métodos tanto de outros pensadores efrosianos, quanto de psicólogos de outros lugares da federação. Você estudou essas coisas e você já estava sim fazendo muito bem para si mesmo com esses assuntos, apesar do fato de que, como isso aqui era uma coisa que precisava ser feita de forma protocolar, você resolveu fazer com a melhor pessoa que você acreditou que fosse ter uma influência positiva em cima da tua situação, e agora ele está confirmando essa parte aqui, pelo menos, fique tranquilo. Ele ergue a mão e abre os dedos, né? E ele solta para você a velha e famosa frase de saudação: vida longa e próspera. A porta atrás dele se abre e ele apaga a vela, deixando o quarto todo escuro, com exceção da luz que entra lá de fora do corredor, tá? Nesse momento a gente tem um novo ponto de respiro, vou passar o jogo aí pro Munir e a gente já volta. Vocês estão de fato chegando mais ou menos por aqui, ó. Tá? Vocês estão aí no setor Arcanes, perto de Cases, mais ou menos. Então teve muito tipo de interação entre vocês, bate-papo, conversas e tal. Eles normalmente tentam se manter bem genéricos nas coisas que eles falam, aquele negócio todo. E eles chegaram a se apresentar um pouco melhor, inclusive. Então vamos lá. Voltando para a parte onde você tinha eles, para ter uma noção. Sim. A Tenente Zelda, você vê que ela é uma pessoa muito brincalhona, enquanto o negócio não é papo sério. Quando o negócio é papo sério,
ela tende a ficar até mais rígida na conversa, nas palavras e na forma de interagir, do que talvez outras pessoas que você já viu ocupando cargos de comando. Sim. Aí você vê o tal do Herbert Marcel, ele é da segurança, e de todos esses 3 desconhecidos que estão contigo na nave, esse daí de longe é aquele que está te passando um aspecto de mais cansado. Isso mudou nos últimos dias, mas logo quando você entrou na nave, você percebe que ele provavelmente passou por algo desagradável nos dias anteriores. Então ele talvez tivesse vindo de alguma missão que não tenha corrido tão bem quanto ele esperava, ou alguma coisa do gênero. Você vê que ele normalmente estava mais letárgico, mais calado, mais na dele. Às vezes o olho dele transmitia um quê de um tanto de sofrimento pessoal, tá? E por último você tem esse tenente, que é um tenente júnior, que é o Bael Omoko. Ele é engenheiro, que nem você. Então, como vocês têm esse algo em comum, além de conversar sobre coisas às vezes pessoais ou mais genéricas, falar sobre assuntos que qualquer um pode trocar uma ideia sobre, que não tem grandes problemas, vocês até teriam tido essa oportunidade de falar, pô, tu viu tal equipamento X lá que está sendo prometido, que vai sair da linha de design para entrar na linha de produção? Vi ou não vi? Me conta mais sobre. Então, assim, com esse cara você tem um ponto a mais de ligação, tudo bem? Conversa. E com a doutora, como é que foram os dias? O que você sente dela é que, assim, ela costuma ter a característica de ser, sim, mais calada, mas quando ela fala, ela às vezes dá mais ênfase para falar o que a pessoa precisa ouvir do que o que a pessoa quer ouvir. Sim. Tá? E ainda rola dela fazer isso com uma classe e elegância muito grande. As pessoas até acham que ela é seca, mas ao mesmo tempo vem propósito naquilo, da forma como ela faz, tudo bem? Ok. Estão chegando ali perto do espaço Klingon, né? E vocês são recebidos por 2 aves de rapina. A Tenente Ward conversa com eles, as coisas que precisam ser ditas, fala lá os protocolos, aquele negócio tal, e eles, de forma também bastante seca, falam, venham com a gente, mantenham-se perto, não desviem da rota, e vão continuando levando vocês para o local que vocês têm que ir. Então, dessa parte aqui, vocês entrariam e seguiriam beirando com uma distância mais ou menos segura, mais ou menos constante, até chegar por aqui, tá? Quando vocês estão chegando por aqui, essas naves, elas se camuflam, mas elas se mantêm por perto. Vocês chegam lá no determinado local e agora vocês teriam que ficar aí esperando a tal nave aparecer, a nave que vocês foram buscar. Então essa nave, ela, como é uma nave antiga e vocês não sabem em que estado ela tá, vocês não sabem se ela tá fugindo debaixo de fogo, se ela tá com os motores warp dela bem alinhados, vocês não têm noção. Então é muito difícil saber se ela vai conseguir cumprir com algum tipo de pré-determinação em calendário, de falar, olha, tal dia, tal hora a gente se encontra em tal lugar. Esse negócio fica meio na base de vocês vão para lá esperar e a prioridade é que eles cheguem bem. Então, se vocês vão ter que passar alguns dias aí, é aquele negócio que talvez... Qual é a proporção dessa nave em relação à nossa nave? Ela é bem maior do que a nave de vocês, mas ela não é grande o bastante para a nave de vocês caber dentro dela, entendeu? Isso que eu queria entender, se tem alguma... Ela não tem um hangar que vocês consigam pousar dentro. Tá, eu vou tentar ver dentro da nossa nave materiais que eu possa utilizar para um eventual conserto de alguma parte dessa nave. Tá. Você consegue fazer uma daquelas maletas bacanas para na hora de ir para a nave em si, se ela chegar perto, se for o caso de você tomar conta dela, você está com um arsenal de coisas aí bacanas para serem feitas. Você escuta o seu nome sendo chamado lá na frente, né, como se você estivesse para trás ali mais perto dos motores, e a Tenente Ward lá sentada num dos 2 assentos que cuidam do controle, né, tá te chamando. Ela fala, Cadete Malcolm, me ajuda aqui um pouco, eu quero dar uma monitorada nessa área, a gente não sabe como é que eles vão estar e a gente não pode usar canais muito espalhafatosos porque a gente não quer chamar a atenção.
Então, muito provavelmente, a gente vai ter que monitorar uma banda muito mais ampla do que a gente normalmente faria. Senta ali. E com mais descrição. Exatamente. Ela te aponta um assento para você trabalhar, e aí quando você chega lá, você vai ter a oportunidade de fazer uma rolagem de transmissão e recepção, que no teu caso é 15. Boa sorte. E sem ter o ponto a mais nela, viu? Opa, ótimo. O transceptor da nave civil, o OMS Calgarus, está sendo percebido com uma frequência de curto alcance. Ele está usando ondas de rádio lentas. Beleza? Então você vê que essa galera está tentando transmitir de uma forma que, se isso aqui fosse, em vez de 2 naves, fossem 2 pessoas, é como se uma delas estivesse tentando cochichar. Ao invés de gritar, tô aqui, tivesse, eu tô aqui, me ouve. Então vocês estão tentando evitar que chamem a atenção e aquele negócio todo, mas você consegue perceber que eles estão ali tá transmitindo. Na bordinha do espaço, aonde começar a se aproximar mais que isso já faz com que a tensão aumente, né? Mas você percebe que eles estão num determinado local e você consegue, inclusive... Consegue isolar as ondas e... Exato. Vocês estão realmente muito na bordinha. A partir do momento que você encontra e você tem essa chance de falar, então, olha, eles estão na posição tal, a tanto de distância da gente, aquele negócio todo, a Tenente Ward, ela se levanta, o cara da segurança toma o lugar dela, né? Automaticamente ele vai mexer nas coisas ali. O Marcel, E ela entra na cabine dela, ela vai fazer uma chamada lá, reservada, sem ninguém por cima do ombro, tá? Então vocês passam aí algumas horas se olhando, conversando, sabendo que perto de vocês tem 2 aves de rapina Klingon, mas é sempre um troço meio, né, aquela sensação de muro de Berlim. Exato. Fica aquela coisa difícil de saber qual é que é. Então vocês, depois de passarem esse tempo aí se olhando e conversando, aquele negócio todo, a Tenente Ward de fato sai do aposento que estava reservado para ela. Ela deve ter feito uma série de transmissões, muito provavelmente em canal embaralhado, seguro. Não sei se de repente ela usou as naves Klingons para fazer retransmissão, mas de alguma forma, você monitorando o computador que está perto de você, que cuida dessa parte de comunicação, percebe que quem estiver do outro lado da fronteira provavelmente não vai ter condições de rastrear o que está acontecendo aí. O que não é comum e chama a tua atenção, tá? Quando ela sai de lá, ela chega para vocês com um pad na mão e aí ela aparece com isso aí, tá? Então ela começa a falar, pessoal, cola aqui, por favor. E aí ela diz para vocês assim, das coisas que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que ajudar nos reparos, aparentemente eles não estão na melhor das formas, a gente tem que garantir a autonomia desse cargueiro aí. Depois de um tempo ele tem que ser capaz de andar com as próprias pernas. A gente tem que verificar o log no registro dos sensores em busca de evidências de perseguição romulana. Então, se eles foram seguidos e tal, pode ser que eles mesmos não saibam. Mas se a gente linkar o computador deles com os nossos sensores, se a gente tiver noção do exato caminho que eles fizeram, talvez a gente consiga fazer uma leitura de longa distância e a gente pode ter uma pista aí de se eles estão sozinhos ou não. Pode ser um tiro no escuro, mas de qualquer forma está dentro das nossas tarefas e dos nossos afazeres. Eu vou fazer uma pergunta para ela. Esses reparos vão ser feitos aqui, nesse ponto onde nós estamos, e depois eles vão seguir viagem? Ou a gente tem um ponto direcionado de saída daqui para fazer esses reparos? Um outro ponto específico. A gente está esperando eles aqui no limite da fronteira e a gente está aqui na condição de observadores, como se, para quem olha de fora, nós fôssemos apenas mais uma nave Klingon. Então, a gente está esperando eles chegarem aqui. Quando eles chegarem, a gente puxa eles mais para dentro do espaço Klingon com o raio trator que a gente puder. E lá a gente tenta fazer esses reparos o mais rápido possível. Ok. Mas aqui a gente espera só para, de fato, conseguir colocar eles para dentro. Quando a gente empurrar eles lá para o meio do Império, a gente
vai ter outras oportunidades, tá? A gente tem que extrair esse indivíduo que vai ser identificado no momento certo. A princípio, não me foi passado nome, não me foi passado identificação nenhuma. A gente só sabe que ele é uma pessoa que tem que chegar em casa. Então, em última análise, a gente está aqui por causa desta pessoa, tá? É uma nave inteira que precisa passar, mas de certa forma essa pessoa é a prioridade. É a mais importante, tá? E aí a gente tem que retornar com essa pessoa para o setor 001. No caso aqui está sendo subtraído isso daí do que está escrito, mas a gente tem que levar ele de volta para a Terra. Enquanto a nave civil segue o seu próprio caminho para o setor Orion, ou seja, ela vai retornar para casa. Eu não tenho certeza absoluta de se quem está dentro é oriano ou não, mas a nave ela volta para o local onde ela foi construída. Tudo bem? Alguma pergunta? Talvez a gente já consiga fazer uma busca dessa possível perseguição romulana se a gente seguir os raios de rádio que a gente tem de recepção aqui. Será que a gente já não pode tentar mexer Você diz de tentar entrar em contato com eles e até eles chegarem aqui, você já indo dando uma olhada nesse log de forma remota? A minha ideia seria essa. Pode ser uma boa ideia. Você fica encarregado disso então, tudo bem? Ok. Tá. Então, a partir desse momento, você começa a se concentrar ali no computador que está à tua disposição e você começa a fazer uma série de contatos que você vai estar conversando com a pessoa que está cuidando das comunicações dentro do cargueiro, tá? Então, você se identifica da forma que está estabelecido dentro dos parâmetros da missão aí nos logs da nave de vocês. Depois de algum tempo, a pessoa dá um reconhecimento. Aí fica meio naquele esquema de você fazer a busca remota, você pede acesso a certas partes, a pessoa fala, espera um tempo para poder restringir aqui, tá, e te dá, o administrador vai te dar só o espaço necessário para você fazer o que você precisa fazer. Mostra que você tem computadores 16 e no momento seria isso que você iria usar. Então, vamos dar uma olhada aí. Mandou bem, tá com sorte no dado hoje. O dado nem sempre ajuda tanto assim. Mas automaticamente você consegue... Vai ser uma missão tranquila. Eu espero, viu? Você vai mexendo em algumas coisas ali e vai tendo a oportunidade de entrar em partes que tem a ver com chamadas recebidas, leituras de sensores que mantêm o tempo inteiro uma noção do que está acontecendo em volta e tal. Ao redor. Então, você conseguiu achar a parte do computador deles que cuida disso. Agora, uma coisa que você já manja menos, que é a parte dos sensores em si, você tem 10. Então, você vai fazer essa leitura. Você conseguiu acessar da nave deles como se você estivesse dentro dela. Agora a gente vai dar uma olhada. Acessar a informação. Agora eu vou interpretar essa informação. Boa sorte. 2. 10. Deu exatamente em cima. Pelo que parece, eles não estão sendo seguidos. Pelo que você está conseguindo ver aí. Pelo que parece. Essa minha avaliação foi superficial ou eu acredito que não? Que eu fiz uma avaliação válida e eu não vou me preocupar de novo com isso? Cara, se você estivesse dentro da nave fazendo essa avaliação, você ainda ia ter sempre algum grau de dúvida. Então beleza. Não, só para saber. Então, maravilha. Depois de algum tempo, essa nave começa a aparecer nos sensores de proximidade de vocês. O pessoal continua olhando. Vocês... sabe aquele clima de todo mundo perto, um por cima do ombro do outro, olhando tanto o que tem ali nos computadores, no que está aparecendo na tela, quanto o visual do que vocês estão vendo pela janela. Depois de um tempo, vocês começam a ver um pontinho com essa nave crescendo no horizonte até o ponto em que vocês falam, ela passou. Ainda pode ter alguma treta? Pode ter uma nave camuflada atrás dela? Pode. Mas pelo menos agora ela já está do lado Klingon da cerca e vocês já sabem que em mais alguns poucos minutos vai ser facinho de jogar um raio trator ali e puxar ela para trás, tá? A galera começa a dar uma respirada um pouco mais tranquila e tal, e com o passar do tempo é bem isso mesmo que acontece. Vocês conseguem puxar ela. As aves de rapina só dão um sinal de podem seguir, a gente está aqui com vocês.
e vocês vão trazendo ela o mais confortável para dentro do espaço Klingon possível, até que em dado momento é tranquilo o suficiente de vocês pararem, emparelharem, e agora sim a Tenente Ward pega e fala para vocês, galera, todo mundo pegando aí o que vocês precisam e tal, a gente vai entrar. Então eu vou ficar por aqui para tomar conta de tudo de forma remota, cuidar do teletransporte aqui, manter sempre vocês sobre o lock, mas toda a comunicação deve ser feita comigo antes de vocês tomarem qualquer decisão que seja muito apertada e tal. Mas vão lá, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Ela tinha passado aquela lista está disponível para todo mundo, tá? Sim. Então, eu estou vendo aqui, coordenando com eles qual é o melhor lugar para vocês se teletransportarem lá para dentro. Mas, boa sorte. Vamos dar aquela quebradinha para ir lá jogar com o Vitor e eu já volto. Beleza. Você está lá do lado de fora desses aposentos, desse consultório aí, e o teu comunicador toca. Quando você, acredito eu que imediatamente você atende, ou você tenta ir para alguma área de menor circulação e tal. Você atende no meio do corredor mesmo, é um corredor calmo. Sim, não atendo, tranquilo. Você escuta uma voz desconhecida, feminina, anunciando o seguinte para você. Cadete Shirimani, por favor, comparecer imediatamente à Secretaria do Conselho de Psicologia. Você sabe qual é o caminho, tipo, é um lugar que você frequenta bastante, né? E está sendo chamado lá agora. Você faz o caminho, né? Vai caminhando pelos corredores, se tiver algum elevador ou escada, você pega. A sensação que você está tendo é uma sensação muito difícil de colocar em palavras, mas de certa forma eu vou tentar usar essa metáfora aqui. Imagina uma sensação inversa de passar muitas horas dentro da piscina e sair. Quando você passa muitas horas na piscina e sai, você sai com o corpo pesado, porque lá dentro a tua flutuabilidade é maior. E quando você sai, como se o músculo tivesse acostumado a fazer menos esforço, você sai da água e você fica pesadão. Aqui você está passando pelo contrário. É como se você tivesse finalmente tirado um peso de cima de você e agora você tivesse leve. Você está assim com aquela capacidade de sorrir por pouco motivo. Isso é uma coisa muito agradável e fazia muito tempo que você não experienciava. Então você vai caminhando até que você fica de frente para a porta que você sabe que você tem que entrar. Assim que a porta se abre, você está vendo esse capitão aí, tá? Esse capitão está sentado na mesa. Dá para ver que tem uma figura aqui. Quando você entrar na sala, você vai ver bem quem é e tal. Mas automaticamente você entra e você vê ele sorrindo para você. Ele faz um sinal assim de sente-se, fica à vontade. Bem-vindo, cadete. Cumprimento com a cabeça, sento. Eu não sei, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, capitão? O que eu posso ajudá-lo? Ele fala, pelo que consta no programa, essa sessão com o Dr. Timir era a única coisa que faltava para você completar o seu ciclo. Eu estava aqui conversando, ele faz assim. Eu olho pro lado. E você vê a sua mãe. Nossa. Eu estava aqui conversando com a sua mãe, uma senhora muito agradável, e dando a ela os meus parabéns, assim como agora eu faço a você. E aí ele pega e te entrega um pinzinho cheio, aonde ele diz, meus parabéns, alferes. Dá um sorriso. Por hora é só, fiquem à vontade. Eu sei que vocês têm bastante para conversar. Ele te entrega, ele aguarda só o suficiente para você, tipo, de fato pegar, não deixar cair no chão nem nada, fazer cara de se ficou feliz ou não. E ele quase que entra na porta de lá de ré. A porta fecha e vocês estão sozinhos, entendeu? Você com a sua mãe. Estamos de volta aí com o Munir. Vamos dar sequência no que está acontecendo aqui dentro da nave Oriana. Bom, então a ideia é fazer, a partir do momento que você chegar lá dentro, um check-up, né, um checklist, para você ter uma noção de quais são as prioridades que estão ao teu alcance, que são focadas e direcionadas para o que você tem para oferecer, e aí você vai começar a cuidar dessas coisas, tá legal? Então vamos lá, vocês estão na plataforminha, são 2 por vez. Então eles meio que fazem um esquema de vai você e o Homo, o negócio embala vocês com aquela luz, aquele som, e você já começa a perceber a troca
do teu aspecto visual em volta por o de uma nave muito mais rústica, muito mais antiquada. Vocês acabam dando aquele passo para trás, porque vocês sabem que em poucos segundos já vai estar vindo uma outra dupla e depois mais um. Então, vocês estão lá dentro da nave, tem alguém que está chegando perto de vocês, cumprimentando vocês com a cabeça. Você não sabe exatamente que espécie é essa, mas não é um Oriano. Não é um Oriano, tá? Você está vendo um ou outro andando de um lado para o outro aí da nave, carregando algumas coisas. Eles provavelmente estão fazendo... muitas pessoas? No local onde vocês estão, que provavelmente é a engenharia dessa nave, você percebe que deve ter aí umas 6, 7 pessoas indo de um lado para o outro, com macacões de serviço. Você vê que eles estão bem sujinhos, assim, tipo, tanto na roupa, às vezes alguma coisa rotinha, um rosto mais sujo, alguma coisa, estão correndo de um lado para o outro, tentando fazer reparos de emergência, tá? Sim. Então, a partir do momento que você chega lá, esse cara que te abordou, ele faz assim, te aponta para um computador que tem lá, e aí você consegue, dentro daquilo, ter uma noção do que está com problemas para você fazer a sua própria a avaliação, sua própria percepção da coisa. Então, para fazer uma rolagem aqui de manutenção, você tem 15. Um dos motivos pelos quais o Commodore Rabinski deve ter achado que tu era tão indicado para essa missão é que você tem justamente esses pontos altos na tua ficha, né? E mais uma vez, mandou super bem. Você vê que o sistema operacional da nave civil OMS Calgarus está 100% funcional e indicará um relatório de danos. É aconselhável que se carregue um kit completo de ferramentas. Lembra que eu tinha falado que lá na nave você tinha tido a chance de preparar isso aí? Então, eu vou assumir que você está com um negócio prontinho para ir para as coisas que você tem para fazer, né? E aí o negócio abre, você teve essa facilidade de mexer mesmo com esse sistema operacional que você não está 100% acostumado, mas ele abre para você e ele te mostra o relatório de danos. Então vamos lá, de todas as coisas que tem aqui, a gente vai fazer assim, eu vou te ler os 6 itens que tem, e a rolagem de um dado de 6 lados vai mostrar qual que é prioridade, tá bom? Então vamos lá. Não em primeiro lugar, mas da lista. Vazamento de fluido do regulador de inércia do turboelevador. 2. Balanceamento dos injetores de matéria e antimatéria da terceira fase do motor de dobra auxiliar. 3. Garantir a integridade do casco externo do deck de observação. 4. Liberar o fluxo de alimentação de energia dos sintetizadores. 5. Alinhar o defletor. 6. Religar o computador da enfermaria. Então eu vou substituir aquele D20 por um D6 e a gente vê o que está sendo colocado aqui como prioridade. Está dizendo aí que a ideia é religar o computador da enfermaria. Como você não teve a chance de fazer os outros reparos, esse caminho ele é feito meio aos trancos e barrancos, tá? Sim. Deixa eu voltar a colocar tua ficha aqui disponível. As portas têm dificuldade de abrir. Algumas das escadas que você vai passar, elas estão com coisas penduradas dos conduítes que ficam no teto. Então você tem que andar meio que tirando coisa da frente do rosto. É um pouco desconfortável. Mas depois de um tempo, algumas áreas que estão com uma temperatura ou muito alta por falta de refrigeração ou muito quente por estar perto de alguma coisa que gera calor de motor, alguma coisa, você vai passando por essas variações e tal, até que chega de fato na enfermaria, tá? Mesmo você tendo passado bem pouco tempo desde que se teletransportou, deu uma olhada no que tinha para fazer e aquele negócio todo, você chega lá e a Nath já está lá dentro. Sim. Você nem tem certeza absoluta se já não teletransportaram ela direto lá para dentro. Você não de fato viu a chegada das outras pessoas que estavam para vir, mas de qualquer forma ela está lá dentro, tentando cuidar de algumas coisas. O que você percebe assim com facilidade, porque está indicado isso, nos monitores em volta está escrito em letras garrafais e tal, tem um dos nichos que está fechado para tratamento. Então essa nave é de uma época onde algumas das coisas que eram feitas dentro de um invólucro que impedia, por exemplo, se a pessoa tivesse com alguma infecção, alguma coisa, de espalhar,
mas ainda não usava Mas necessariamente fechava em campo de 40. força. Era alguma coisa de selo mecânico mesmo. E um desses aí está isolado e está escrito: não abrir o compartimento. Beleza? Então, a doutora Anat está chegando para você e ela está dizendo o seguinte: eu tenho 2 emergências. Eu preciso ir cuidar delas. E ela termina de pegar algumas coisas, umas ferramentas ali. Ela fala: eu realmente preciso da tua ajuda. Nada é mais importante do que isso aqui agora. A gente consegue dar conta do resto. Mas, por favor, presta atenção no que eu vou te falar. Segura o choque. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Esse monitor aqui funciona bem. Mas o hipospray da máquina está quebrado. Então fica com ele, e ela aponta para o paciente. E se ele der um alerta, se o alerta bipar, fizer barulho, eu preciso que você dê essa injeção com isso aqui. Aí ela te mostra o hipospray. Sim, sim. Já está tudo pronto, não se preocupe, é só ficar de olho nele. Você vê que ela está saindo ali meio preocupada porque tem alguma coisa acontecendo numa área próxima que precisa da atenção dela. Sim, e aí você vira para ver quem que é a tal pessoa que você tem que eu acho que eu cuidar. reconheço a pessoa. Você está lá com um Romulano. Tudo bem? Então, você vê ali na parte da máquina que tem os mínimos dados a respeito do paciente, e você vê que o nome dele é Steve. Muito provavelmente, em toda a tua carreira, tu nunca tinha ficado tão perto de um Romulano. Numa situação dessas, de vocês estão ainda muito perto, apesar de vocês já terem recuado bastante para o espaço Klingon, é uma situação bastante inusitada, é o tipo de coisa que não é de longe corriqueira, cotidiana para você. Tá? Pela foto ele tá com uniforme militar. Sim. E você vê que ele não tá 100% desacordado. Ele tá com os olhos mexendo assim, tentando buscar alguma coisa, até que ele fixa olhando para você. Então ele vai ganhando essa consciência aí, meio que dando umas tossidinhas, né? E ele tenta se aproximar de você, mas você vê que ele tá muito fraco e abalado. Sim. Então, o máximo que ele consegue fazer é dar uma levantada na mãozinha assim, e ele meio que faz assim, tentando te buscar, te trazer para perto. Ele tá preso? Ele não tá preso, ele não tá amarrado. Não tá contido. Não tá contido. Tá bom. Mas você vê que ele tá numa situação muito precária, tá? E ele tá tentando falar alguma coisa, mas provavelmente a voz dele vai sair tão baixa que ele tenta fazer, tipo, meio um aproxime-se assim com a mão. Vou chegar perto dele, mas não tão rápido assim. Entendi. Eu quero avaliar aqui a ansiedade dele, que eu chegue perto dele ou não. Será que ele vai devagarzinho? Vai... Eu entendi. Mas ele disse: vem cá. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Então eu não posso deixar isso morrer comigo. Eu espero que não seja tarde. Depois de coronavírus não dá para chegar numa pessoa que está tossindo assim, não. Eu espero que não seja tarde. É preciso reparar o dano dessa vergonha. Nem em 1000 anos eu iria acreditar. Mas era verdade. Aí você escuta o som do monitor fazendo um sonzinho a mais assim. Mas você vê que é só leitura de rotina. Ele tá bem. Não era o apito dizendo que ele tá mal, que ele precisa da injeção. Sim. Você só olhou com aquela cara de: será que era agora? Mas ainda não era. O Romulano parece preocupado quando ele escuta isso, quando ele vê você olhando assim o que está acontecendo. Ele realmente está transmitindo algo. Vamos dar uma olhada de novo. Você tem percepção 10, inteligência 12. Eu vou deixar você rolar o seu raciocínio, tá? Não é algo que você está notando pelo simples fato de olhar, mas é uma série de fatores que você está avaliando. É mais pela esperteza do momento, tá? Então, você percebe que assim, o que ele quer dizer, ele vê como importante demais para não falar antes de morrer. Então a preocupação dele não é se ele vai morrer ou não, é se ele vai conseguir transmitir isso antes. Ele precisa. Eu chego mais perto dele. Ele acredita que ele precisa colocar isso para fora, tá? Tá. Eu vou chegar mais perto dele. Assim, você já está confortável o suficiente com a ideia de que ele não está te representando perigo, tá? A cegueira do Império ainda será a sua ruína. Às vezes, não somos capazes de cuidar de nós mesmos.
E ele faz uma expressão séria e muito triste. Você vê ele derramando algumas lágrimas, tá? Foi preciso que forasteiros se dessem conta do erro, para que os mais fracos de nós não morressem. Que vergonha! O Romulano olha com um ar de vergonha, segurando a sua mão como se ele estivesse te pedindo desculpas. Mas você não sabe se ele está pedindo desculpas para você ou pro que você representa com o uniforme que você tá, entendeu? Uhum. Provavelmente ele tá pedindo desculpas pra federação. Sim. Nós parecemos muito durões, não é mesmo? Ele dá uma risadinha meio abafada, que ele encobre com a tosse. O Império é grande demais pro seu próprio bem. O Romulano aponta pro nicho que eu falei que estava fechado, que estava escrito não abra. Sim. Ele aponta de um jeito meio débil, sabe? Tipo meio tronho, meio tentando. Uhum. Ele aponta naquela direção e ele fala assim: ali dentro está um herói, como poucos que você vai encontrar. Mesmo que nos registros oficiais conste que ele é um bandido, jamais acredite nisso. Eu servi a minha vida toda e nunca fui ou serei capaz de fazer 1% da diferença que ele fez. O monitor volta a apitar. Dessa vez está apontando que realmente os sistemas de apoio vital do paciente estão falhando. Então aí você vai fazer aquela rolagem lá. Para fazer isso a gente vai rolar com o teu First Aid, que é 12. As chances de fazer caca seriam baixas, mas vamos lá. Não. Então, foi só um susto. Foi só um susto, né? Tipo, você conseguiu fazer, você colocou o negócio lá para ele, tá tudo certo. Então, as mãos do cara... Foi só a ansiedade de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Pronto. Exato, sem dúvida. Você vê que as mãos dele estão tremendo, né, bastante. Mas quando você aplica isso, ele dá uma respirada fundo, assim, ele tenta se acalmar e ele volta a falar. Calma, tudo pode ser reparado, calma. Ninguém deveria pagar um preço tão alto por fazer o que é certo. Você não acha? A partir do momento que ele fala isso, ele fica olhando para você, tentando controlar a respiração. E aí, mesmo você tendo dado isso tendo feito bem para ele, ele faz uma cara de mais tranquilo, de conseguiu passar essa informação para você. Uhum. Ele não tem certeza absoluta se ele foi claro com o que ele estava dizendo, mas ele parece satisfeito de ter tirado isso do peito, tá? Quase como se fosse uma espécie de confissão, talvez. E aí a gente vai fazer uma rolagem pro Romulano. Ele tá com o vigor em 6. Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem aqui. Então, só não rola. Ele tá olhando para você e ao mesmo tempo que ele parece bem com o fato de ter conseguido terminar de entregar o que ele precisava, o som começa a ficar mais alto. Se fosse um monitor cardíaco, ele estaria estourando com aquele negócio de te mostrar que tem algo ruim acontecendo aqui. Ele começa a realmente lutar pela vida e em determinado momento ele larga e o som fica aquele som contínuo, né? Você vê que tipo o ar abandona o pulmão dele e ele tá parado inerte ali na cama, na maca. Consigo fazer um primeiro atendimento dele para ver se a doutora volta? Você quer tentar fazer isso? E quero tentar fazer isso. Tá, Não sei mexer no monitor. Provavelmente eu não sei mexer no equipamento da nave, né? Tudo bem. Só que vamos deixar assim. Ele tava com vigor muito baixo. Tá. Você vai ter, se quiser de fato tentar, o teu First Aid é 12. Mas eu vou te dar um redutor aí. Você vai lutar contra 8. Vamos tentar? Tá bom. Vamos. Foi uma boa luta. Você passou um bom tempo, não foi tão rápido quanto essa rolagem, mas chega num determinado momento onde a lógica reza que você está de fato apertando o peito de um cadáver, e aí você para e prefere entrar mais com o respeito pelo morto do que com vou continuar tentando algo que não vai chegar em lugar nenhum aqui, entendeu?
Então é isso. Você recebeu essas informações aí. Vocês voltaram, terminou de fazer os outros reparos que você precisava fazer, daquela lista, as outras coisas que tinham que ser cuidadas, Sim. você cuidou. Você não viu mais nada do que tinha para acontecer dentro da enfermaria, mas você fez a sua parte, tá? O pessoal, conforme foi terminando o seu serviço, foi sendo teletransportado de volta para Runabout. E agora a gente já está na parte da história aonde vocês, inclusive, já tiveram aí a oportunidade de sair com essa nave e escoltar ela até espaço da Federação, tá? Então, a partir desse momento aqui, vocês começam a desacelerar e desacelerando mais ou menos aqui na fronteira com o setor Orion, tá? Uhum. Essa nave aí chega lá fora, é uma nave Orion também, e ela vai se encarregar de cuidar dessa nave menor que vocês foram buscar, e daí para frente eles seguem o caminho deles, devem estar voltando para o setor Orion, e vocês voltam para a Terra. O pessoal já, cada um está dentro da nave guardando os equipamentos, aquele papo todo. Você foi incumbido de assumir o né, o controle da Runabout, como se você tivesse de piloto ali e tal. Enquanto isso, o pessoal lá atrás está cuidando do tal homem misterioso que eles foram buscar. Você não teve a oportunidade de ver quem era, mas ele foi colocado para uma daquelas partes de container que serve como se fosse uma espécie de quarto. A Tenente Ward chega, ela vem trazendo a própria Anat, que não está entendendo direito por que foi retirada do que estava para fazer. A missão foi muito bem, vocês estão de parabéns. Eu tive uma comunicação com o capitão, que é com quem eu sirvo. Ele cuida de recrutamento, ele cuida de uma série de coisas ali que tem a ver com o pessoal da academia. E ele me deu a autorização de entregar isso aqui para vocês. Então ela pega no canto e na mão dela tem 2 pinzinhos. Ela entrega um para você, Malcolm, um para a doutora Anat. Ela fala: o capitão Sloan mandou entregar isso aqui. Parabéns, Alferes. E ela entrega um para cada um de vocês. Vocês voltam, né? Estão seguindo na direção da Terra e a aventura acaba por aqui pro Sr. Munir. Não, então, não. Agora Alferes, por favor. Agora Alferes. Parabéns, Munir. Eu vou olhar bem para ela. Vou falar. Antes de você falar qualquer coisa, ela não sabe se ela ia te interromper ou não, mas ela diz: oi, filho, precisamos conversar. A propósito, parabéns pela promoção. Nesse momento que ela diz isso, a porta por onde o Sloan saiu, ela abre, entra o teu pai e o episódio acaba. Beleza? Nossa, que plot twist! Caramba, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá ver como é que vai ficar a história daqui para frente. Obrigado por ter participado. Para a galera de casa, obrigado que vocês chegaram até aqui. Mais uma vez, fico muito satisfeito de ver que tem uma galera que está demonstrando interesse nesse nosso projeto, está assistindo isso aqui como se fossem episódios de uma série mesmo. Então, galera, é isso aí. Deixa comentário o que vocês estão achando, para bem ou para mal. Vocês têm dicas, se vocês têm perguntas, se vocês estão torcendo por alguém dentro dessa história, conversa com a gente. Compartilha, deixa o like e até a próxima, gente.